Olá, pessoal! Bom dia! E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a nossa última leitura do Clube do King, que é o livro A Autoestrada. E o autor, apesar de estar escrito aqui em cima, Stephen King, na realidade é o Richard Bachman. Então pega a vinheta e vamos lá! A Autoestrada foi o terceiro livro publicado pelo Stephen King pelo pseudônimo de Richard Bachman. Bom, apesar de ser o terceiro livro, ele é o primeiro que a gente está lendo no nosso programa, né, no nosso cronograma de lendo King em ordem cronológica, porque o primeiro deles, que é o A Fúria, acabou sendo tirado de circulação pela vontade do próprio autor, porque foi associado a um crime mais pesado e ele preferiu que esse livro não fosse mais publicado nem vendido. O segundo livro, que é o A Longa Marcha, quando seria a época correta da gente ler, acabou que não tinha nenhuma publicação disponível para compra e a gente teve que pulá-lo, porém agora isso já foi resolvido pela companhia, né, pela editora Suma de Letras, com essa edição aqui maravilhosa. Então a gente vai retornar agora e em fevereiro a gente vai ler o livro para trás, mas pelo menos a gente não vai deixar passar muito tempo, né? E o terceiro livro, então, é A Autoestrada. Junto com o livro O Concorrente, que é o livro seguinte, publicado pelo Bachman, e junto com o livro seguinte, que é O Concorrente, nós teremos aí uma série de livros que são vendidos em volume único, que se chama Os Livros de Bachman. Não está disponível também para compra mais, né? Se você vai achar eles em sebo por um preço altíssimo, justamente pelo motivo da Fúria ter tirado de circulação, né? Que é o primeiro livro, então eles também tiraram os livros do Bachman de circulação. Igual eu falei, você acha aí vendendo em sebos por mais de R$ 1.000, né? Se você estiver disposto a investir, vale aí a pena. Mas o questionamento principal é, se Stephen King já era um autor tão consagrado, por que ele resolveu publicar alguns livros aí com esse pseudônimo Richard Bachman, né? Eu até expliquei nesse outro vídeo que está aqui no card, que é o vídeo que eu faço uma apresentação desse livro A Autoestrada e falo um pouquinho também sobre o pseudônimo, mas passando rápido aqui nesse vídeo de resenha de Autoestrada, foi justamente porque a editora que publicava os livros do Stephen King achou que mais de um livro por ano poderia saturar o público de livros dele. Então ele sugeriu, né, que fossem publicados esses livros com pseudônimo, inclusive esse pseudônimo também serviria para saber se com Carrie ele teve apenas uma sorte aí para fazer esse boom de vendas e se ele conseguiria também ter o mesmo sucesso escrevendo sobre um pseudônimo. Como vocês sabem, deu certo, né? Tudo que o King faz dá certo. Primeiro eu vou contar para vocês o básico da história desse livro e depois eu venho narrando aí, contando para vocês a minha opinião sobre a leitura. Em A Autoestrada, a gente vai acompanhar a história do personagem principal, que é o Bart Dawes. Vou deixar escrito aqui, vamos chamar ele só de Bart para não ter erro do inglês aí, né? O Bart é um personagem que a gente vai acompanhar do início da narrativa até o final, que vai se passar aí todo o livro em apenas 3 meses, e a gente vai acompanhar como uma pessoa normal, com uma vida normal, vai chegar ao ponto da insanidade pura. A gente vai acompanhar o enlouquecimento desse personagem. Vocês já vão entender o motivo. Antes de explicar a vocês um pouco mais o que enlouqueceu o Bart, vamos dar um contexto, então, histórico para quando se passa esse livro. Toda a narrativa vai acontecer de 20 de novembro de 1973 até 20 de janeiro de 1974. São exatamente 3 meses, né? Nessa época, os Estados Unidos estavam passando aí pela Guerra do Vietnã e também estava passando pelo governo do Richard Nixon. Nessa época, os Estados Unidos estava um antro ali de tensões políticas, tensões sociais. Estava todo mundo vivendo um pouco à flor da pele. Agora que você já sabe quem é o personagem e você sabe todo o contexto histórico que ele está inserido, vamos entender um pouquinho o que vai levar esse personagem à loucura. O Bart trabalha em uma lavanderia que vai ter que ser fechada, ele vai acabar ficando desempregado, porque uma autoestrada vai passar ali naquele caminho, vai acabar derrubando toda essa lavanderia. Mas ele não é um simples trabalhador dessa lavanderia, ele trabalha lá desde que era novo, ele cresceu naquela lavanderia, os donos da lavanderia pagaram os estudos dele, ele tem uma ligação para além do trabalho, né? Ele tem uma ligação afetiva com aquele lugar. Então ele está totalmente frustrado por ter que mudar de emprego, ou inclusive, ele, como ele é um dos gerentes do local, ele vai ter que ajudar
os donos, né, que é como se fosse um conglomerado, que fosse o dono daquela lavanderia, a achar um novo local para aquela lavanderia dar continuidade. E se ele fizesse isso, provavelmente ele ia poder continuar com o emprego, mas a questão é que as coisas não iam mais ser como antes e ele está tendo bastante dificuldade para aceitar isso. Aí você deve estar pensando, poxa, mas só isso? Tipo, o trabalho dele vai mudar de lugar? Não exatamente. A casa onde ele mora também está ali na rota, no caminho da autoestrada. Ele foi obrigado a vender o imóvel dele e a procurar um outro local porque ele vai ser desapropriado. Não tem o que ele possa fazer. E além dele ter o problema com a lavanderia, então, ele vai ter o problema com a casa dele, porque ele é um personagem extremamente apegado, né? Tem algumas outras coisas que eu não posso falar, porque a gente só vai descobrir da metade, assim, de um terço do livro por final, que torna essa casa um local muito mais importante para o Bart. Porém, tem um outro motivo, além do apego à casa em si, que torna aquele local muito mais importante para o Bart. O seu filho morreu recentemente devido a um tumor cerebral e todas as lembranças, todas as memórias que ele tem com esse filho, né, estão naquela casa e ele não consegue desapegar disso. Então a gente vê um personagem que já vem de um trauma muito grande, que foi a perda do único filho por um tumor cerebral, e ele ainda vem passando por esse turbilhão na vida dele, né? A mulher tá viva, obviamente, tá morando com ele, tá tudo certo, mas a mulher vive constantemente cobrando que ele se mude daquela casa, né? Que eles façam o processo da mudança, que ele escolha outra casa para eles irem com o dinheiro que o governo tá pagando para eles da venda da casa. Só que ele não consegue desapegar ao ponto que ele começa a mentir para a esposa por causa das cobranças consecutivas dela de que estava olhando outra casa, mas que a casa não deu certo. E além disso, ele também começa a mentir para o conglomerado, para o gerente ali, dono daquela lavanderia, que ele também estava procurando outro lugar para lavanderia, que ele estava tentando acertar os detalhes desse outro lugar, mas ele está sempre arrumando desculpa para não fechar e atrapalhar essa venda, até que o local da lavanderia em si acaba sendo vendido aí para outras pessoas. E com todo esse dilema na vida do Bart, você deve imaginar que o psicológico dele não tá legal, tá todo alterado. E, consequentemente, a partir do momento que ele começa a mentir para a esposa e gerar frustrações consecutivas nela, ele acaba tendo um problema sério no casamento. Se você parar para pensar, a esposa dele também tá passando por tudo isso, né? E com essas mentiras e ela sempre sendo frustrada com tudo que está acontecendo, vendo que ele não está tomando uma iniciativa para fazer a mudança, para fazer o que eles precisam, eles acabam tendo problemas sérios no casamento, várias discussões, várias brigas, é decepção atrás de decepção, e isso acaba também alterando a personalidade, né, a estrutura sólida ali que leva uma pessoa a ter uma vida normal. O que eu contei para vocês aqui é a receita perfeita para enlouquecer qualquer pessoa. E é isso aqui que a gente vai acompanhar, então, nesse livro do Stephen King. A gente tem que notar, na realidade, que esse não é um livro do Stephen King. Esse é um livro do Richard Bachman, né? E a gente tem algumas estruturas que são diferentes dos livros do Stephen King propriamente dito, né? Todos os livros do Richard Bachman, a gente vai sentir uma raiva incipiente que mora dentro de todos os personagens. Sim, a gente sente a raiva do personagem, a gente sente a frustração. Esses aqui não são livros de terror, são livros de raiva, de ódio, onde as pessoas estão revoltadas, estão indignadas com as coisas, elas não aceitam as mudanças e elas estão tão transtornadas pelo ódio que elas são capazes de qualquer coisa. O fato é que tudo que está acontecendo vai levar o Bart a tomar atitudes extremas, né? E isso tudo representa, nessa época aqui em que o livro foi escrito, em 1981, toda a luta do homem daquela época contra o progresso, que nesse caso aí está representado na forma da rodovia. O mais legal nesse livro é que a gente vai realmente mergulhar na mente do Bart. A gente vai acompanhar todas as oscilações emocionais que ele tem, todos os estresses, todos os picos que vão levar ele a fazer coisas bem problemáticas e os picos que vão fazer ele raciocinar sobre o que ele está fazendo. A gente vai acompanhar a mente de um ser humano beirando a loucura e o colapso. A gente vai ver isso acontecendo aos poucos, né? Não sei como, assim, em 200 e poucas páginas, o King consegue mostrar pra gente como que uma pessoa pode se desestruturar aos poucos e perder totalmente a sanidade. Ele fica totalmente louco. O que eu não posso deixar de comentar
é que o foco final desse personagem vai ser a destruição do que está destruindo a vida dele. Então, leiam, sério. Não é um livro estilo Stephen King normal que a gente está acostumado de ler. Parece muito mais estilo thriller psicológico, sabe? Umas coisas mais diferentes. E eu amei ler essa faceta do King. Tô ansiosa pro próximo livro dele que a gente vai ler no clube, que é O Concorrente. Vai ser logo no início do ano que vem e vai ser bem massa, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu alguma coisa do Richard Bachman, se você também achou, como eu, uma história muito insana, que eu quero saber a sua opinião. Agora vamos lá, vou conversar com vocês sobre o que eu achei da leitura. A Autoestrada é um livro com uma leitura muito fluida, né? A gente vê o King, é como se a gente estivesse dentro da mente do personagem e muitas vezes a gente acompanha um pouquinho do fluxo de consciência dele, né? Tanto que a gente fica sabendo das coisas que estão acontecendo ao redor dele, como se ele estivesse recebendo as informações. E isso é muito interessante, porque é como se a gente fosse a mente dele, tipo, a gente fosse ele. Ele acabou de receber uma informação de que algo aconteceu e a gente vai receber essa informação junto e a gente vai processar essa informação junto com ele e ver todo o efeito que isso vai fazer na mente dele. E isso é bem legal, ver como é que o King conseguiu trabalhar bastante esse processo mental do Bart. Outra coisa que a gente não pode deixar de entender sobre esse personagem, que eu achei muito relevante em toda a obra, é que a gente vai acompanhar o Bart. Ele é um homem que está passando pelos 5 estágios do luto. Ele acabou de perder o filho dele, e é como se ele tivesse duas outras grandes perdas logo depois da perda grande que foi o filho, que é a perda do local de trabalho dele com todas as memórias que ele tinha lá, né, com todo o apego emocional que ele tinha com o lugar, e também a perda da casa dele com todas as memórias que ele tinha com o filho. E isso vai ser extremamente difícil para ele, né? Então a gente vai ver perfeitamente ele passando por todos os estágios do luto. E sim, a gente vai terminar, apesar de uma forma bem drástica, né, com o estágio final do luto, que é a aceitação. Apesar de não ser como a gente imagina, mas é a aceitação. Outra coisa que é indispensável a gente comentar é que esse personagem parece ter uma dupla personalidade, né? A gente vê um livro inteiro se perguntando se todas essas vozes que ele tem na cabeça são uma dupla personalidade ou se são realmente a sua mente sempre tentando resgatar ele para o lado normal, como se a gente tivesse o anjinho e o diabinho sentado conversando entre si. Eu não consegui entender muito bem qual que era a pegada que o King estava tentando colocar com essa dupla personalidade, até que ela finalmente é explicada, mas isso eu não vou contar para vocês. Só peço que vocês prestem atenção na dupla personalidade quando vocês estiverem lendo o livro. Perdi minha mulher e meu emprego, porque eu ou o mundo enlouquecemos. Então dou uma carona para uma pessoa, para uma garota de 19 anos de idade que, francamente, deveria estar careca de saber que o mundo enlouqueceu. E ela me diz que o problema é comigo? Que está tudo bem com o mundo? Não tem muito petróleo, mas fora isso, tudo bem? Ainda tem essa personagem super misteriosa que vai aparecer aí. O fato é que a gente tem aqui, nesse livro, pela primeira vez, desde que eu leio King, né? Uma narrativa politizada do Stephen King. E eu achei isso aqui bem interessante, tá? Então pega essa dica, vem ler junto com a gente aí os próximos livros do King. O link tá aqui embaixo. Se você não achar, pode me chamar direto lá no meu Instagram, que eu passo o link para você ler junto com a gente. Esse mês a gente está lendo a obra Dança Macabra, que é a primeira não ficção do autor que a gente está lendo junto. E no mês que vem nós leremos Cujo. E tem muita coisa pela frente aí, tá? Espero ver vocês na nossa próxima leitura conjunta. Beijos e até mais. Tchau, pessoal!